Olá a todos os visitantes do canal do YouTube do Instituto Santa Atanásio. Estamos aqui para mais um Isa Notícias. E hoje para falar de Dom Edson de Castro Homem, o bispo que mandou os católicos tradicionais irem para aquele lugar. O que será que ele tem para argumentar contra os católicos tradicionalistas? Vamos ver isso no programa de hoje. Pois bem. Então nós vamos começar aqui o React. O React, ele, quem trouxe esta notícia foi o canal Católico de Verdade. É um canal de notícias que eu recomendo. E aí eu vou pegar o trecho, né? Vamos fazer um mini react aqui, né, sobre a respeito do Dom Castro, do Dom Edson de Castro, homem aí, né? Que tá dando uma, deu de tigrão aí contra os tradicionalistas. Né? Mas antes, né? Estamos em campanha editorial, editora.institutosantatanásio.org. Né? Então, quem está interessado, quem gosta de literatura católica, nós temos dois clássicos dessa literatura. Né? A História de Carlos Magno e os Dois Pares de França, né? Um clássico do gênero cavalaria. Né? Pode até ter sido o grande primogênito que inspirou muitas outras obras, como Dom Quixote. E, né, em nova tradução, aí, O Senhor do Mundo, do Padre Benson. Né? Lembrando sempre, né, dá aquela força aí para nós. Curta, compartilhe esse vídeo se gostar. E se não é inscrito, né, se inscreve aqui no canal do Instituto Santa Atanásio, né, que o Isa Notícias, né, se Deus quiser, vai continuar em 2024. E se quiser ajudar nosso instituto financeiramente, gosta do nosso trabalho aí, né, tem o nosso Pix, certo? Dados os avisos, antes que eu receba a bronca, né, vamos agora para a bronca, né, que o bispo Dom Homem aí deu os tradicionalistas. Novamente, lembra aí que a fonte aqui é o Católico de Verdade, o canal do YouTube aí, que eu recomendo. Vamos lá. A carta aos Hebreus, Jesus hoje, ontem, hoje, sempre. Aí a pessoa que é tradicionalista interpreta, é Jesus de sempre. Ué, mas se na carta dos Hebreus está dizendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e o tradicionalista diz, viu, é o Jesus de sempre, onde que está o erro? É simples interpretação de texto. Né? O que significa que Jesus é Cristo ontem, hoje e sempre? Né? Ele é imutável. Por que Jesus é imutável? Porque ele é Deus, ele é eterno. Pô. Né? Ele é, para usar aqui os termos metafísicos, é ato puro. Pô. Então por isso, ontem, hoje e sempre. Jesus não muda, é o Jesus de sempre. Né? ênfase no sempre, claro. Né? Ué, aí o Dom Homem vai ali dar uma desdenhada tal. Mas, pô, isso aqui não é nem questão de teologia, é questão de interpretação de texto, né? Mas vamos ver o que ele tem pra dizer aí. Olha a cara dele. Jesus de sempre. Não tem novidade nenhuma. Veja como os artistas e a... Tá, sem novidade nenhuma, mas tipo assim, o próprio advento de Cristo foi a grande novidade para a humanidade. Né? Depois de São João, toda a revelação católica, né, foi cumprida. O que hoje nós fazemos são desenvolvimentos da doutrina, mas a revelação já não foi dada, não tem nada para revelar antes. Mas vamos lá, vamos continuar aí. A arte é muito interessante porque a arte ela segue um ritmo cultural sempre moderno, sempre adiante, apresenta a figura de Jesus de modo diferente. De tal maneira que nós podemos chamar Jesus bizantino, por exemplo, Jesus medieval, Jesus até moderno. Não é assim? Assim, pô, isso aqui é um sofisma grosseiro, porque o fato de que você tem diferentes gêneros artísticos e que aí você representa Jesus segundo esses diferentes gêneros artísticos, não significa que Jesus deixa de ser o que ele é, pô.
né? Simplesmente significa que está sendo representado de gênero artístico. Então, por exemplo, alguém vai lá, um cartunista vai fazer uma charge, né, de mim. Aí ele vai lá, faz uma charge minha e tal. Aí tem o Augusto aqui, cartoon. Aí um pintor mais impressionista, vai lá, usa todas as técnicas do impressionismo e tal, coloca naquelas cores, naquelas ondinhas, etc., né, e faz o Augusto, né, e representa, né, segundo o impressionismo, e assim por diante. Tá, isso significa que eu deixei de ser eu sou agora, eu passo a ser o cartoon, eu passo a ser o impressionismo e tal. Assim, veja, representar significa reapresentar. Ou seja, reapresentar o quê? Algo. Este algo que está sendo representado, ele permanece este algo. E a representação deste algo, ela pode ter diferentes conotações artísticas, né? Mas a representação artística não muda o seu objeto que está sendo contemplado para ser transposto à arte, pô. Então, é um sofisma grave aí, mano. Vamos continuar. Ora, se a arte nos apresenta diferentemente o mesmo Cristo que ninguém nunca viu a imagem, porque não havia fotografia na época, nós podemos também compreender por que o Evangelho se encultura, porque o Evangelho recebe muita contribuição das culturas de fora e das épocas. Daí ele está confundindo dois objetos gerais diferentes. O fato que a gente não sabe, né, com 100% de certeza, com precisão, né, embora tenha os estudos Santo Sudário aí, que dá uma imagem bem interessante, tenta-se buscar, né, pelo Santo Sudário, uma imagem científica aproximada de Jesus, etc. Mas veja, uma coisa assim, tá, não sabemos como é que era a imagem de Jesus, não tinha fotografia na época. Tá, beleza. Agora, Jesus, ele deixou um ensinamento. Ele que é o verbo, ele nos deixou um ensinamento. E esse ensinamento, ele é transmitido. E tradição vem de transmissão, né? Então, esse ensinamento de Jesus vem sendo transmitido via tradição, certo? Então, assim, independentemente de qual é a imagem de Jesus, o que Jesus disse e o que nos foi transmitido, isso aí não muda. Então, se Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que isso significa na cultura brasileira? Que ele é o caminho, a verdade e a vida. O que significa na cultura hindu? Que ele é o caminho, a verdade e a vida. O que significava no século XV? Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o que ele transmitiu, o que ele ensinou, né, isso se mantém. Isso se mantém. Então, uma coisa é a representação visual de alguém, outra coisa é o que essa pessoa em vida ensinou. Então, assim, tá confuso aí, onde que ele quer chegar. Daí ele também diz que aí o evangelho ele tem que receber a influência das culturas. Deixa eu continuar aqui que eu não entendi direito isso. A nossa época precisa também dar algo de espetacular para Jesus. E é através de nós, porque nós é que vivemos nessa época. Não, eu estou no passado. Tá, pelo que eu estou entendendo é o seguinte. Então, assim como o argumento do homem. Assim como Jesus é representado de diferentes maneiras por diferentes artes através do tempo, assim também o evangelho, que é doutrina, mas tá. O evangelho, então ele está sendo do campo imagético para o campo doutrinal. O evangelho ele tem ao longo das épocas de que receber contribuição dos povos, certo? Tá. Qual que é o problema desse tipo de consideração? O problema é o seguinte: diz a fé católica que, né, a revelação terminou com São João. Então, o que Deus tinha que nos ensinar para a nossa salvação, ele nos ensinou. E você, então, considerar que, ao passar do tempo, o evangelho tem que receber contribuição dos povos, significa que Jesus foi um incompetente, que ele não passou a mensagem completa. Então, na verdade, né, por mais que ele fique louvando Jesus, o que nós podemos fazer? O que a nossa época pode fazer para Jesus, etc. Ele está
tirando Jesus para otário. E isso é gravíssimo, né? Porque Jesus é Deus. Né? Então, não sei se o Dom Homem tem noção, se ele meditou um pouco da consequência dessas premissas que ele está pegando, né? Mas, né, para um católico tradicional, isso realmente soa absurdo. Então, ele está querendo dizer que o Jesus do passado já não existe mais. Né? E o fato dele estar na eternidade. E o fato, como a gente começou o próprio vídeo, da carta ontem, hoje e sempre. O Dom Homem quer jogar tudo isso aí para baixo do tapete e querer botar para nós goela abaixo com sofisma, com uma péssima analogia em relação, né, à retratação artística, né, de que, assim como muda a representação de Jesus, muda também aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus disse, etc. Né? Uma coisa não se segue da outra. Né? Tem um erro lógico muito grande aí, certo? E assim, o que a nossa época pode dar para Jesus é o mesmo que Jesus pediu para todas as épocas, né? Para renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, certo? Mas não segui-lo assim conforme a cultura e a época, segui-lo conforme a eternidade das suas palavras. Continuemos. Eu sou tradicionalista. Vai para aquele lugar. Não, eu estou no passado. Eu sou tradicionalista. Vai para aquele lugar. Você não tem que ser nem tradicionalista e nem vanguardista. Você tem que viver o seu tempo. Mas, pô, não tem sentido nenhum isso, cara. Eu sou tradicionalista, eu tô no passado. Não, primeiro que o tradicionalista, como a gente comentou na notícia anterior, o tradicionalista ele parte dos princípios. Né? O tradicionalista não fecha os olhos para contingências da época, certo? Por exemplo, hoje em dia a gente tem celular, hoje em dia a gente tem webcam aqui, fone, microfone, tal, e temos a internet como meio de nos comunicarmos, certo? Coisa que não tinha no passado. O tradicionalista vai deixar de negar isso porque, isso aí é coisa moderna. Não faz maior sentido. Agora, outra coisa são os princípios que Deus nos ensinou. Como Deus é o criador do universo, né, o que significa que ele é o criador? Né? Que ele sabe como essa bagaça, né, chamada Terra funciona, certo? Então ele está querendo dizer, não é para ser nem tradicionalista nem vanguardista, é para viver o presente. Aí eu faço a seguinte pergunta: de onde Dom Homem tirou isso? Né? Do Evangelho não é, porque vamos pegar um outro Evangelho aqui, certo? Para dar continuidade a que a gente estava falando, certo? Vamos lá. Aqui nós estamos nós estamos na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, certo? Entretanto, o que pregamos entre os perfeitos é uma sabedoria, porém não a sabedoria deste mundo, nem a dos grandes deste mundo, que são, aos olhos daquela, desqualificados. Pregamos a sabedoria de Deus, misteriosa e secreta, que Deus predestinou antes de existir o tempo, para a nossa glória. Sabedoria que nenhuma autoridade deste mundo conheceu, pois se a houvesse conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são bens de Deus, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todavia, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Então, aqui, continuando aqui, no 12. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer a graça que Deus nos prodigalizou. E que pregamos uma linguagem que nos foi ensinada não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras, nem as pode compreender, porque
É pelo espírito que se deve ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Isso aqui é só uma citação, né, que a gente pode fazer, certo? Embora tenha outras, mas assim, é típico da Bíblia, né, fazer uma distinção entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Ou seja, o que é a sabedoria humana? Ela é perigosa, porque ela é fonte de muitas maldades, muitos enganos. O homem que fia em si próprio, né, ele mais facilmente, né, trilha o caminho da própria perdição. Porém, né, em relação à sabedoria de Deus, como é que funciona o negócio? Né? O temor do Senhor é o princípio de sabedoria, certo? Então, assim, aqueles que temem a Deus, ou seja, o que significa temer a Deus nesse contexto que a gente está falando? Significa o seguinte, ó, eu temo contradizer aquilo que Deus ensinou e aquilo que Deus quer. Eu temo contradizer isso. Esse é o princípio de sabedoria. Por que é o princípio de sabedoria? Porque Deus é o que sabe tudo. E quanto mais próximo eu estou de Deus, mais próximo da fonte da sabedoria. Certo? E Deus, ele criou todas as coisas, então ele sabe o que é as coisas são. E o que é próprio do sábio? É ordenar, ou seja, colocar cada coisa no seu devido lugar. Certo? Então, assim, vai ordenar melhor e vai conseguir entender melhor a realidade aquele que medita as palavras de Deus. E por que ele medita essa palavra? Porque ele teme a Deus, ele teme contradizer Deus. Então ele quer entender o que Deus ensinou para que ele não fale bobagem, não ensine bobagem. Então a sabedoria, né, temos que entender que uma coisa é a sabedoria, outra coisa é a erudição, ou, né, como diz, uma pessoa culta, né, cheia de referência, etc. Né? As duas coisas não necessariamente andam juntas, certo? Você pode ter uma pessoa indouta que seja sábia, porque medita as coisas de Deus, né? Ou você pode ter uma pessoa acadêmica, muito estudiosa, né, que já leu milhares de livros, sabe, né, tem várias teses na cabeça, etc., né, mas falar um monte de bobagem, certo? A régua da sabedoria é Deus, porque Deus é a própria sabedoria, certo? Então, a Bíblia sempre faz essa distinção, né? Por exemplo, né, sabedoria humana da sabedoria de Deus, ou seja, a sabedoria humana não é nada. O que importa é a sabedoria de Deus, certo? Tem outra, né? Tem a prudência verdadeira, né? Que é a prudência que vem como dom do Espírito Santo, e tem aquela prudência falsa que é a prudência da carne, a prudência carnal. Né? Existe aquela inteligência que é dada pelo Espírito Santo, né? Pelo Espírito de Deus, e existe, né, aquela inteligência humana, né, que a gente poderia traduzir como uma mera malandragem, etc. Então, o que significa? Significa que o evangelho é que tem que receber contribuição dos povos? Você querer afirmar isso é afirmar o contrário, né, de São Paulo, ao contrário de Salomão, ao contrário dos profetas e tudo mais, ao contrário dos apóstolos. Por que não? Na verdade, a candeia tem que estar em cima da alqueire, ou seja, a palavra divina, os ensinamentos divinos é que tem que iluminar tudo. Então, as culturas é que tem que se moldar aos preceitos do Evangelho e das Escrituras, e não o inverso. Porque o inverso significaria que o seguinte, a sabedoria de Deus precisa da sabedoria do homem. E isso é um absurdo. Então não faz sentido isso, essa crítica que o Dom Homem está fazendo. Isso não é questão, eu estou no passado. É a questão seguinte, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre. Tudo bem, o Dom Homem não se dá muito bem com essa expressão lá da carta aos Hebreus. Mas é assim que as coisas são, pô. E o que ele está querendo dizer, né, a tese dele, né, que não, toda época tem que dar sua contribuição ao Evangelho, eu não sei de onde ele tirou isso. Não está nos 10 Mandamentos, não está nas Sagradas Escrituras, não está na doutrina, por exemplo, das obras. De onde ele tirou? Eu sei de que teólogos ele tirou isso, certo? Não são lá teólogos de muito exemplo de ortodoxia, mas não quero entrar aqui. Mas você veja, do ponto de vista católico, certo?
essa consideração aí de que o evangelho ele tem que se enriquecer pelas culturas, etc., e não as culturas se enriquecerem com o evangelho, né, é uma inversão diabólica. Não sei se o homem tem consciência, né, dos absurdos que ele está falando aí, da tese que ele está propondo, mas, né, tá aí o vídeo, pô. Esse é o tempo. Feliz de quem vive mergulhado na sua época, na sua cultura. Onde é que tá isso no evangelho? Felizes os que estão mergulhados na sua época, na sua cultura. Onde ele falou isso? A Sagrada Escritura fala o contrário, né? Ou seja, a Sagrada Escritura coloca o mundo, que é justamente a sociedade, a pressão social para que a gente aceite o pecado, para que a gente pegue. Essa pressão social, né? O que os outros vão pensar de mim? Essas coisas aí, é todo mundo, essa patifaria. Né? Isso aí a gente tem que combater. Né? O Dom Homem está dizendo, não, se joga de cabeça aí na nossa época, né? Nos valores da nossa época, etc. E, tipo assim, os valores do mundo nunca foram confiáveis. E nunca serão. Entendeu? A única coisa que é confiável é a palavra de Deus, que nos ama e nos quer ver no céu. E porque nos ama, enviou o seu próprio Filho, que é a própria verdade, para transmitir não só a verdade, mas também nos deu uma igreja que contém os meios para salvaguardar essa verdade e de nos dar os caminhos para a salvação de nossa alma. E isso vai ser até quando? Até o fim dos tempos. Essa é a doutrina católica. Doutrina católica. Hoje, século XXI, foi a doutrina católica no início da igreja, foi a doutrina católica no século XV, século XVI, etc. E não tem nada a ver com você estar no passado. Não, eu tô aqui, ó, no futurão, né? Tô aqui no futuro. Futuro não, né? Tô aqui no presente, aqui, ó, usando webcam, né? Utilizando headphone, etc. Tomando um chimarrãozinho. Tá? Então, não é questão de tempo. É questão de verdade, de princípios, de preceitos morais e de preceitos doutrinais. Os princípios não mudam. A contingência, a aplicação, né? Na realidade, isso aí varia bastante. Né? Mas, né, vai continuar sendo verdade. O que a gente tem que fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Certo? Isso independe de qualquer cultura, independe de qualquer época. Deus quer que a gente faça isso sempre. Sempre. Inclusive, né, temos a fé, a esperança e a caridade. E a caridade é aquela que nunca vai acabar. Isso vai valer, inclusive, no céu. Então você veja que riqueza e que absurdidades a gente começa a proferir se a gente considera o inverso. O evangelho está incompleto e que as culturas têm que complementá-lo, por assim dizer. E o pior, que a gente tem que viver a nossa época, para não parecer um esquisitão. Mas, pô, antes parecer um esquisitão diante do mundo, né, do que ser um ímpio aos olhos de Deus. O princípio da sabedoria é o temor de Deus, não o temor da época, ou não o temor do mundo. Então, parece que o Dom Edson de Castro Homem, ele tá fazendo umas inversões perigosas. Eu acho que o vídeo acabou aqui, vamos continuar aqui, deixa eu ver. Vocês escutaram bem o que disse. É isso aí, a gente escutou bem o que ele disse, né? Fica aí a recomendação aí, né? Seguir o canal do YouTube do Católicos de Verdade. Certo? Novamente aí, quem gostou desse vídeo, né? Curta, comente, compartilhe. E viva Cristo Rei!